Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: Amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem, e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: Deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês, se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Oremos. Pai amado e bendito, te agradecemos por essa manhã de festa, de celebração em nossa igreja, Senhor, de alegria por recebermos novos irmãos, de alegria também pelas bênçãos que temos visto na vida de muitos, mas também de clamor e orações pelas lutas que muitos têm enfrentado. Senhor, ensina-nos a orar como lemos aqui, que nessa manhã o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações e aprendermos mais sobre esse tema fundamental da vida cristã, a oração. Como aqui Cristo nos ensina a perseverar, a bater, a buscar. Senhor, em nome de Jesus, desperta-nos, Senhor, para orarmos mais e orarmos melhor, dentro das nossas limitações, pois sabemos que não sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Então, abençoa-nos nessa manhã, Espírito Santo de Deus, ministra poderosamente a cada coração, e sê Tu exaltado, ó Deus bendito, em tudo que faremos aqui, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, quem está na igreja aqui há mais tempo, certamente já me ouviu falar algumas vezes, de forma crítica, a tal da teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, que infelizmente é ensinada em muitas igrejas em nosso país no dia de hoje, ela ensina que se o cristão for fiel, ele precisa receber o favor de Deus, e isso se manifesta de forma material. Que a pessoa tem que prosperar, a pessoa tem que avançar profissionalmente, financeiramente. Claro que não é errado o cristão buscar uma melhor posição profissional, estudar, se aplicar, isso tudo é importante, irmãos. Não queremos dizer que o cristão não possa prosperar ou não possa ter recursos. Você pode ganhar, é justo, o trabalhador é digno do seu salário, diz a palavra de Deus. Mas, infelizmente, o que a teologia da prosperidade traz é muito além do que você trabalhar e ganhar o seu dinheiro ou estudar para ter uma posição melhor na sua profissão ou numa outra profissão, mas é de você fazer uma barganha com Deus. Você dá dinheiro para a igreja e Deus é obrigado a te dar numa medida maior. Você, como um sinal do favor de Deus, você tem que estar prosperando. Muitas vezes você tem que estar mostrando que você tem um carro mais novo, que você tem uma casa melhor, que você tem roupas melhores, coisas que não tem nada a ver com o ensino da Bíblia. Isso tem trazido muitos males para a igreja. Um deles, que eu já vi acontecer algumas vezes, é quando a pessoa vai numa igreja dessa, às vezes participa de campanhas e pela casa própria, pelo carro próprio, ou coloca alguma questão ali diante, tem uma dívida alta a pagar, ou uma cura de uma enfermidade. Às vezes a pessoa vai orar para que Deus cure
ela mesma ou algum ente querido, e a pessoa se dedica em oração, participa de campanha, jejuns, e as coisas não acontecem. O ente querido vem a falecer, a casa própria não sai, o carro a pessoa perde, e aí, às vezes a pessoa vai questionar alguém, às vezes um pastor, uma liderança, e como eu já vi acontecer algumas vezes, a resposta pronta é porque você não teve fé. Você não recebeu porque você não teve fé. Uma resposta dura e falsa, irmãos, porque o próprio Senhor Jesus nos disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Não quer dizer que nós não precisamos aprimorar a nossa fé, e às vezes a gente precisa ser exortado por um irmão a ter mais fé, a perseverar, a crescer na fé e na confiança no Senhor, mas muitas vezes pessoas não recebem, não porque não tiveram fé. E aí, para resolver esse problema, já que a igreja prega que se você tiver fé, todos os seus problemas serão resolvidos, e a pessoa continua com os problemas, a única solução é porque você não tem fé. Isso machuca, afasta pessoas da igreja, gera muitas feridas. Mas há um problema na teologia da prosperidade, que às vezes é pouco falado e talvez seja pouco percebido, que não é só a questão de tratar Deus como se fosse um gênio da lâmpada que você esfrega e realiza todos os seus desejos, ou de fazer uma barganha com Deus, você dá e Deus é obrigado a te dar de volta, ou a determinar as coisas para Deus. Tem até um televangelista que diz que a gente não tem que orar, a gente tem que determinar, e se a gente determinar com fé, as coisas têm que acontecer. Eu já ouvi falar de pastores que, quando ficam doentes, vão se tratar em outra cidade, porque o pessoal da sua igreja não pode saber que ele fica doente, porque ele prega que a gente não fica doente. Às vezes usando o texto de Isaías 53, que diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus, é verdade, isso está na Bíblia. Mas lá em Pedro aplica esse texto de forma muito interessante, não comparando ao que Jesus nos sarou em termos de doença, mas que assim como ele sofreu, nós, seus seguidores, também sofreremos. Olha como Jesus sofreu, a gente vai sofrer. É assim que Pedro interpreta esse texto, por exemplo. Então, o sofrimento faz parte da vida cristã. Nós vamos buscar o sofrimento. Mas se ele vier, vamos orar e confiar que Deus é poderoso para nos suster. Mas há um problema na teologia da prosperidade que é pouco falado. E é um problema gravíssimo, que poucos, às vezes, atentam para isso. Que a teologia da prosperidade destrói o conceito bíblico de oração. As pessoas adeptas ou que aprendem essa maldita teologia não sabem orar. Pelo menos não segundo o que a Bíblia nos ensina. Entendem que oração é você descobrir uma fórmula mágica, um sistema, um mecanismo para você fazer Deus ser dobrado de acordo com as suas vontades. Mas não é isso que a Bíblia nos fala sobre a oração. Alguns entendem que você precisa descobrir como fazer aquela fórmula, igual um disjuntor, né? Eu sempre lembro do Marcílio, o Valquir, agora o Bruno também, os eletricistas da igreja. É igual um disjuntor. Você desliga o disjuntor, aí para de entrar energia elétrica. Você liga e entra energia elétrica. Então você tem que descobrir como ligar e onde está o disjuntor da vida espiritual para que todos os seus problemas sejam resolvidos. E a oração se resume a isso, a você fazer negócio com Deus. E assim a teologia da prosperidade destrói a oração, irmãos. As pessoas que aprendem chegam na igreja sem saber orar. Elas acham que orar é você fazer igual você chegar no McDonald's. Você paga lá, agora tem até um totem, né? Você digita lá o que você quer, e aí você compra e chega no balcão e pega o que você quer. Isso não é oração. Certo é que devemos pedir coisas a Deus, como lemos há pouco. Certo é que devemos apresentar nossas causas a Deus, mas isso não é oração. Então, o que é oração? Essa é a pergunta-chave dessa manhã, que é a pergunta que talvez você esteja se fazendo agora na sua mente, mas é a pergunta que foi feita primeiro pelos discípulos do Senhor. Como lemos aqui, eu falarei na aula daqui a pouquinho, te estimula a ficar conosco mais um pouquinho para a nossa escola bíblica dominical. Eu vou falar como Lucas fala constantemente de Jesus em oração. São 9 passagens que mostram Jesus orando, e salvo engano, 7 delas estão apenas no Evangelho segundo Lucas. Lucas nos revela Cristo como o Filho do homem, um homem perfeito, um homem que não teve falha, e um homem que era intenso em oração. E numa dessas ocasiões, Jesus está orando. Jesus está fazendo aquilo que nós devemos fazer também. E aqui no capítulo 11, versículo 1, diz, Jesus estava fazendo o quê? Orando em certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, leia em voz bem alta o pedido desse discípulo. Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Leia de novo só a primeira parte. Senhor, ensine-nos a orar. Senhor, ensine-nos a orar. E agora repita isso como um pedido a Deus, genuinamente. Senhor, ensine-nos a orar. Esse é o tema dessa manhã.
E o que Jesus vai responder a esse questionamento? Como vimos aqui, eles perguntam, como João, aqui fazendo menção a João Batista, ensinou os seus discípulos, porque João também era um mestre, João também tinha discípulos, e ele ensinou que fizessem alguma oração, até porque possivelmente as orações ensinadas pelos líderes religiosos estavam muito longe dos princípios de Deus. Então João já deve ter ali trazido um ensino acerca de oração, centrada nas Escrituras, centrada naquilo que Deus deixou para nós no Antigo Testamento, que era a Bíblia deles à época. E aí ele vê, assim como João ensinou a orar, Jesus ensina-nos a orar. E eles pedem isso quando Jesus estava o quê? Orando. Então eles não pediram para Jesus falar de uma coisa que eles não conheciam, eles não pediram a Jesus para falar de algo que ele não praticava, mas Jesus, sendo o Filho de Deus sem pecado, tinha uma vida intensa de oração. E aí um dos seus discípulos lhe pede, Senhor, ensina-nos a orar. E a gente precisa fazer esse pedido frequentemente, irmão. Porque somos falhos, somos limitados. E precisamos sempre avançar em nossas orações. Precisamos sempre orar mais. Precisamos sempre nos aproximar mais de Deus. E frequentemente devemos pedir ao Senhor, Senhor, ensine-nos a orar. Aqui eu queria apresentar 3 respostas que Jesus dá aqui a essa pergunta. A primeira, imediatamente, ele apresenta uma versão resumida da oração conhecida como do Pai Nosso. Na segunda, ele traz uma parábola do amigo incômodo. E a terceira, Jesus encoraja a oração. E essa é muito marcante. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nos encoraja a orar ao Pai. Então vamos ver essa resposta, não são 3 respostas, mas por assim dizer, essa tríplice resposta que Cristo dá a essa pergunta nessa passagem. Primeira delas, versículo 2, então Jesus disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Aqui é uma versão reduzida, um pouquinho diferente do que encontramos em Mateus 6. Mateus 6 tem uma cláusula a mais. Quem lembra qual é? Santificado seja o teu nome, está aqui. Seja feita a tua vontade. Será que Jesus aqui está ensinando a não fazer a vontade de Deus? Creio que não. Alguns entendem, não há como a gente saber isso, mas que aqui é uma passagem diferente daquela de Mateus. Lá no Sermão do Monte, quando Jesus reuniu as suas multidões e falou aos seus discípulos, não às multidões, e ensinou o Sermão do Monte, e lá está inserida a oração do Pai Nosso. Aqui ele não falou, mas não quer dizer que Jesus não queira que a gente peça a Deus que faça a sua vontade. É claro que isso está inserido aqui, pois ao vir o reino de Deus, certamente será feita a vontade do Senhor. Mas ele ensina, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e aqui não encontramos essa cláusula, seja feita a segunda sua vontade, mas ela está dentro do contexto, dentro do pacotinho aqui do que lemos. Mas o que é importante eu entender para nós? Claro que Jesus não quer que a gente ore somente o Pai Nosso. O próprio apóstolo Paulo, nas suas epístolas, tem diversas orações. Efésios apresenta várias delas. O diácono Valquí, pregando aqui, já nos ensinou isso algumas vezes. Há várias orações que não se resumem ao Pai Nosso, mas há um modelo ali, um princípio que deve servir para nortear e para a gente calibrar as nossas orações. Eu não sei quantos aqui gostam de andar de bicicleta. Eu gosto muito. Quando eu morava aqui no Anil, porque eu fico brincando com os irmãos, mas eu sou mais velho de Anil do que a maioria aqui, né, dos que moram aqui, fora os que não moram. Eu conheço isso aqui desde antes de existir o mundo, quase isso. Desde antes da fundação do mundo, eu morava aqui na Araticum, e ali no loteamento, que mudou de nome, eu já nem sei como é que chamou agora, é Novo Horizonte. Então, na década de 90, eu já andava aqui, andava de bicicleta até a Muzema, eu estava aqui na enchente de 1996, eu fui até a Muzema nesse dia mesmo, de bicicleta, e o Rio das Pedras, aquela parte ali do Areal, Marcílio, onde vocês moram ali? Quer dizer, você não, Marcílio eu sempre esqueço, não consigo dissociar. Mas ali não tinha tantas construções como tem hoje do lado do Areal, é areinha. Mas ali a pista da Engenheiro ficou tomada de lama, irmãos. Eu passei ali de bicicleta, não passava carro, devia ter uns 5 centímetros de lama, e a gente atravessando, e foi até a Muzema, que era muito diferente do que a Muzema é hoje. Então, aqui, a gente... me perdi aqui me lembrando do meu passado. Eu estava falando da bicicleta. Obrigado, Isabela. Pescou. Eu gostava muito de andar de bicicleta, andava, meu joelho vivia ralado. Eu descia aquela barreira que ali agora no Bosque dos Esquilos tem uma barreira lá que agora fecharam, a gente descia de bicicleta. Uma vez eu descendo ali a toda e um amigo meu na minha frente, muito amigo, cara, legal pra caramba. Aí tinha um bueiro. Ele desviou do bueiro e quase que não deu tempo de eu desviar, irmão. Foi assim, um triz. Eu saí do bueiro e permaneci inteiro ainda. Mas eu gostava muito de andar de bicicleta. E quando eu ia quando eu precisava encher o pneu, a gente ia na casa de bicicleta, e eles tinham aquele negócio de ar.
aquele calibrador, mas tinha um que tinha tipo um relojão que ficava com uma... um compressor, não sei, que é tipo um relógio que fica... Tem muito em casa de borracheiro, né? Manômetro. Aí vem a voz do profissional, né? O Carlinhos traz a palavra técnica, um manômetro, que aí fica aquela agulha assim, rodando. Por que eu estou falando isso? O início da oração do Pai Nosso deve servir como um manômetro, obrigado, Carlinhos, para as nossas orações. Porque nos ensina que, acima de tudo, as nossas orações devem estar centradas em Deus. Então, se o pneu da tua bicicleta espiritual, digamos assim, da oração, não estiver bem regulado, bota lá no manômetro, olha para o Pai Nosso e você vai ter uma boa avaliação de como está a sua oração. As nossas orações precisam, acima de tudo, estar centradas em Deus, irmãos. Se a gente ora só pensando em nós e nossos problemas, se o mundo gira em nosso redor, que é um problema da teologia da prosperidade, que a teologia da prosperidade tira Deus do centro, coloca o homem no centro e tira o homem da posição de servo e quer que Deus seja nosso servo. Isso está totalmente errado. Nós somos servos e Ele deve ser o centro. Então a gente vai lá calibrar o pneu da nossa oração e vai ver que a nossa oração está muito centrada em nós mesmos. E aí Jesus nos ensina que a gente deve orar: Pai, ou Pai Nosso, santificado seja o Teu nome, venha ao Teu reino, antes de fazermos as nossas petições. Como tem sido a sua oração? Se você for lá na casa de bicicleta e colocar lá no manômetro, vai aparecer que a tua agulha está apontando muito mais para você, ou que Deus está ali no centro certinho. Precisamos rever isso. E Jesus nos ensina. Então, você quer aprender a orar? Entenda que Deus é o centro de todas as coisas. Ele é o que há de mais importante. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Ele deve ser honrado, deve ser glorificado, deve ser exaltado na igreja, nas orações, nos cânticos, na pregação da palavra e também nas nossas orações particulares. Se a nossa oração está faltando adoração, a gente precisa dar uma calibrada nela. Opa, estou fazendo muito pedido, estou esquecendo de adorar a Deus, o meu Pai que me salvou, que me amou, que existe desde a eternidade. E Ele me amou e Ele me alcançou e eu não estou adorando, não estou reconhecendo, preciso dar uma calibrada na minha vida de oração. Mas Jesus não nos tira os pedidos diários, pois versículo 13 ele fala: o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. João Calvino, comentando esse texto, ele fala: o pão aqui é o pão mesmo. Tem gente que quer espiritualizar as coisas, e claro que a gente precisa de provisão espiritual, mas eu creio que Jesus está nos ensinando a pedir a Deus que nos conceda o básico, irmão. Pois é Deus que dá a chuva, é Deus que dá o sol, Deus que dá condições do agricultor plantar o trigo, dele florescer, dele ser colhido e chegar até a padaria e fazer o pão. Então é Deus que nos concede todas as coisas, Deus que nos concede força para trabalhar. Lá em Deuteronômio 8 diz, como eu sempre falo, que Deus que concede força a nós para adquirirmos riquezas. Então a gente tem que pedir o pão. Então depois de colocar Deus no centro da nossa existência e das nossas orações, nós reconhecemos que Ele é que nos concede o pão e podemos pedir. Não é pouco espiritual você pedir a Deus para te ajudar a pagar a conta de luz. O Senhor me dá condições para pagar essa conta. O Senhor me dá condições para abrir uma porta de emprego. Não há problema nenhum nisso. Mas precisamos que Deus esteja no centro de nossa existência. E versículo 4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. E aqui é uma cláusula importante da gente entender. Se Deus nos perdoou, nós precisamos perdoar o outro. Às vezes vai ser difícil. Não estou falando que isso vai ser fácil. Às vezes as pessoas nos ferem, nos ofendem, e o perdão não é você jogar a poeira para baixo do tapete. É reconhecer que você foi ferido, que você foi machucado, mas que como Deus nos perdoou em Cristo, sendo nós pecadores, nós também devemos perdoar uns aos outros. Então, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Uma oração simples, breve, colocando Deus no centro, clamando que venha o seu reino, que seja feita a sua vontade lá no paralelo em Mateus 6, que o nome de Deus seja santificado em nossa vida, ou seja, as pessoas olhem para nós e falam: glória a Deus, ali vai um servo de Deus. Deus seja glorificado através da sua vida, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, onde você estiver, as pessoas olhem para vocês e falem: aquela pessoa ama e honra a Deus. Ainda há servos de Deus nessa terra. Isso é importante, irmão. Às vezes a pessoa não vai vir aqui à igreja. A gente quer falar mais de evangelização agora nos próximos meses, especialmente. E às vezes a pessoa não vai vir aqui na igreja, não vai aceitar vir num culto ou participar de uma programação, mas vai aceitar ouvir o evangelho dos seus lábios, porque vem em você alguém que santifica o nome de Deus na sua vida. Olha que responsabilidade nós temos. Mas também podemos pedir o pão, o perdão e o livramento da tentação. 3 petições simples e básicas. Senhor, me dá o pão. Senhor, me dá o perdão, como estou disposto a perdoar aqueles que me ferem. E me livra da tentação. Pão, perdão e livramento da tentação. E a tentação, muitas vezes as pessoas pensam de tentação sexual, mas existem tentações diversas.
à incredulidade, ao desânimo, à amargura, à murmuração. Senhor, livra-nos de tudo isso, em nome de Jesus. A segunda parte aqui da resposta de Jesus, versículo 5, ele diz assim, Jesus disse ainda, se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo, amigo, me empreste 3 pães. Nessa época, só um comentário, não tinha iFood, né? Então o cara não podia pedir na padaria online, lá 24 horas, para entregar um iFood na sua casa. Então tinha que ir lá bater na porta da tenda do lado, ou da casa do lado, amigo, me dá 3 pães aí que eu estou com fome. Chegou alguém, versículo 6, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro, deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhes dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo. Ele dará tudo de que tiver necessidade. Olha só. Ele vai até esquecer que é teu amigo, mas para você parar de perturbar a cabeça dele, ele vai te dar o bendito dos 3 pães que você está pedindo. Naquela época, as casas não tinham piso de porcelanato ou mesmo de cerâmica. Então a pessoa se deitava, às vezes se ela levantar, ela sujava os pés, tinha que lavar os pés de novo, tinha que trocar as vestes, tudo era mais difícil. O cara, pô, meus filhos já estão deitados, eu estou deitado, vou levantar para levar 3 pães para você. E o cara falou, pô, mas me ajuda, eu recebi uma visita, vou passar vergonha, me deixa passar por essa furada não, vamos lá, você é meu amigo. Tá, eu vou levantar, não é porque você é meu amigo não, mas você está me perturbando a cabeça, são 3 horas da manhã, eu vou logo aí então, tá bom. O que Jesus quer nos ensinar com isso? Qual o tema que estamos trabalhando essa manhã e que é o tema da passagem? Não estou alegorizando nem trazendo nada da minha cabeça. É sobre o quê? Então, o que Jesus quer nos ensinar com isso? Blá, 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 blá. Isso, você insiste, você persevera. E aqui a gente aprende algo que, mais uma vez, a teologia da prosperidade destrói, irmãos, que é da perseverança e oração. E quando a gente aprende que oração é só para você aprender a fórmula mágica, né, e fazer um clique e tudo se resolve, isso enfraquece o nosso poder de perseverar em oração. E o que Jesus está nos ensinando é justamente o contrário. Persevere em oração. Bata, insista. As parábolas têm que ser interpretadas não em todos os seus detalhes, assim. Não é que Deus é um homem mau que não quer abrir a porta para você. O que Jesus está nos ensinando, as parábolas são como aquelas histórias que têm uma lição moral da história. A moral da história não é que a gente vê todos os detalhes, tem gente que alegoriza e começa a ver um monte de detalhe, e não é assim que a gente deve interpretar as parábolas. Amém? Os estudiosos aí, Diácono Valquim, Nelson, a galera que está fazendo BRMEC aí, a gente aprende que a gente tem que a parábola tem que ser interpretada como uma parábola. E a parábola tem uma lição da moral, que é isso que você tem que aprender. O resto são detalhes para que que remetem a coisas da época, para a gente aprender um ensino central. Qual é o ensino central? A gente tem que perseverar em oração, irmãos. Eu estou orando há 1 semana e nada acontece, há 1 mês, há 5 dias tem pessoas. Eu lembro que eu vi esse relato na freguesia muitos anos atrás. Uma irmã que orou por 32 anos pela conversão do seu marido, irmãos. A irmã Miriam, lembra, Silvia, dela? O Aqui também deve lembrar dela, que ela ficava no culto de... Isso, mãe do Luiz. Ela contou, fiquei impactado com aquilo. Ela, 32 anos, orou para que o seu marido fosse alcançado pelo Senhor, e ele foi, irmãos. Pode falar. Quem dá mais aí? Encontrei o maior... A sua mãe, Jacó? A mãe do Jacó orou 40 anos pela conversão do seu pai. Ele ainda ficou 7 anos servindo ao Senhor, e depois partiu para a glória. Então, já encontrei alguém que superou a irmã Miriam. Alguém mais? Não, brincadeira. Mas, independente de ser 32, 40 anos, 5 anos, 1 ano, 6 meses, o que é o ensino aqui? E que é a história, qual é o nome da sua mãezinha? Ângela, que é a irmã Ângela, a mãe do Jacó, a irmã Miriam lá da igreja da freguesia, que agora mora lá em Petrópolis, nos ensinam. A gente tem que perseverar em oração, irmãos. É isso que Jesus está nos ensinando. Então, Senhor, ensina-nos a orar. Ore com Deus no centro. Apresente diante de Deus as suas petições mais básicas. Ele é um pai que se importa com os detalhes de nossa vida. E persevere em oração. Bata na porta. Mas é madrugada, mas o meu amigo está lá, e está lá a dona Ângela. Senhor, meu marido, Senhor, alcança, alcança, alcança. Está lá a irmã Miriam, Senhor, alcança, Deus alcançou. Mas será que vamos perseverar? 32 anos? 40 anos? É isso que Jesus está nos ensinando. Persevere, meu irmão. Só que a gente eu sugiro a vocês que, quem não assistiu, assista o vídeo do Bispo Walter dessa semana, que ele fala justamente sobre oração, e ele falou isso conosco
em presbitério, que nós somos uma geração muito mecanicista, muito tecnológica. A gente quer tudo que se resolva assim, no mecanismo. Então, as pessoas querem os mecanismos para resolverem as suas vidas. Uma coisa que a gente ouve muito na nossa cultura, o Bispo Walter fala isso funciona, mas o que funciona são máquinas. Então, a gente tem muito essa mentalidade mecanicista, da mecânica, de máquinas. A gente quer que a coisa funcione. Então, como fazer para que a oração funcione? O que é funcionar para você? É Deus fazer tudo o que eu quero? Não tem fórmula, não existe isso. Ele é o Senhor. Ontem de manhã a gente teve um momento em família assim, e a gente assistiu o filme do C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E o Daniel já assistiu algumas vezes, então ele para o filme e conta pra gente a história. Tem uma hora que uma raposinha congelada, a gente, a raposinha boazinha foi congelada, ele parou o filme e falou assim, foi para frente, falou, não, mas no final vocês vão ver, ela vai ser descongelada. Falei, poxa, que bom, ficamos mais tranquilos agora. E a gente estava assistindo, e tem uma frase que eu vou até pesquisar no livro, se está lá, porque é bem a cara do C.S. Lewis, diante do brilhantismo, da genialidade da sua mente. Quando termina o filme, está todo mundo numa celebração, e a celebração não é no céu, na terra, indicando que novos céus e nova terra serão aqui, irmãos. Essa terra vai ser renovada, não é papo de testemunho de Jeová, não, é Bíblia. A nova Jerusalém dos céus vai descer e nós vamos ver eternamente nessa terra, renovada na presença de Deus, porque Deus criou essa matéria não para virar combustível para o fogo somente, mas para nós desfrutarmos dela eternamente. Então, eles estão celebrando num castelo, e daqui a pouco, a Lúcia, que é a minha menorzinha, a menininha, chega na janela com aquele fauno, e ela olha e fala assim, e Aslan, que é o leão que representa Jesus, é isso mesmo, Luciano, confirma aí, está andando lá na praia. Isso é fantástico demais. Só pode sair da mente do C.S. Lewis. Aí ela olha meio triste, ué, ele está indo aonde? Aí o fauno vira para Lúcia e fala assim, ele é indomável. Nosso Deus não é domesticável, irmão. Às vezes a gente acha que Deus vai... O Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que contou as areias das nações nas suas mãos, que criou tudo. Tu acha que a gente pode domesticar esse Deus? C.S. Lewis entendeu isso há muitos anos atrás. Ele não é domável, ele não é domesticável, ele está indo embora lá. Ninguém doma Deus. Deus é indomável, Deus é indomesticável, se é que existe essa palavra. Ele é Deus, ele é o soberano, ele é o poderoso. Ninguém pode enjaulá-lo. Tolos os que assim pensam. Então, irmão, a gente não tem poder para dobrar o braço de Deus. A gente tem a graça de poder se dirigir a Deus para que Ele ouça o nosso clamor. E devemos persistir em oração. E é isso que Jesus está falando. Persista, ore. Pois o leão é indomável. Não entra numa de tentar botar uma coleirinha nele que você vai se dar mal. Mas Ele é um Pai maravilhoso, que ouve as nossas orações. E aí Jesus termina a sua resposta tríplice, por assim dizer. Primeiro falando do Pai Nosso, depois da parábola do amigo incômodo. E no versículo 9 ele nos estimula, nos encoraja a oração. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. 3 verbos, pedir, buscar e bater. Peça, busque, bate na porta. Senhor, ouve o meu clamor. Amigo, traz os 3 pães que eu estou precisando. Clame, apresente a Deus insistentemente. O jejum, irmãos, que é uma prática que a gente precisa resgatar, especialmente essa geração, como tem falado, indisciplinada como é, e sem propósito. Você faz um propósito, não, eu vou me dedicar, me consagrar, porque eu tenho uma causa a apresentar ao Senhor, e eu abro mão do alimento físico, porque eu preciso de uma bênção da parte do Eterno, então eu vou me lançar em jejum e oração, e você bate, você pede, busca. E talvez você fale, então, mas a teologia da prosperidade está certa. É só você bater, que vai achar, é só você buscar e vai achar, é só você bater e vai abrir, é só você pedir e vai ser dado. Mas olha o que diz o verso 10, e em seguida, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate a porta será aberta. Mas olha o que diz o verso 11, perdão. Quem de vocês, sendo o quê? Pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O que Jesus está nos dizendo aqui, irmãos? O problema não é que a gente pede e não encontra, não busca e não acha, não bate e não ser aberto. O problema é que muitas vezes a gente vai ao Pai, ao invés de pedir ovo, a gente pede o escorpião. A gente, ao invés de pedir peixe, a gente pede uma pedra.
E Ele nos dá não aquilo que a gente quer muitas vezes, mas o que de fato a gente precisa. Então a gente precisa virar essa chave na oração. Às vezes eu estou pedindo a Deus uma coisa e Deus quer me dar outra. Às vezes Deus quer me dar resiliência, Deus quer me dar resistência, Deus quer me dar santidade. Os presbitérios agora, uma vez por mês, estão sendo regionais. E é um grupo pequeno que se reúne na catedral, dos pastores aqui da região, né, da gente, Jacarepaguá, Recreio, Barra da Tijuca, alguns que moram por aqui também, mesmo sendo de igrejas em outras regiões. E aí o bispo pediu no encontro de julho que cada pastor expusesse o seu pedido de oração. Eu pedi oração pela minha família, pela Tati, as demandas são muitas, né? O João, a questão da síndrome de Down, tem muitas terapias, muitas coisas. Aí nesse presbitério, o bispo Walter, no momento que ele falou, as demandas, as dificuldades, ele falava de uma dificuldade que ele mesmo estava vivenciando. Ele fala, nos santificam. Aí ele virou para mim e falou, o seu filho. Eu falei, meu filho está muito bem, glória a Deus. Ele falou, não, mas essas demandas nos santificam. Então, às vezes, as dificuldades que a gente atravessa, irmãos, Deus usa para nos santificar. Porque Ele é um Pai que não quer nos dar pedras e escorpiões, mas nos quer dar coisas boas. E o mais importante de tudo, Ele nos dá o Espírito Santo. E talvez alguns pensem que, mas o Espírito Santo, então, só alguns têm, outros não têm. Não, vimos isso extensivamente, né, Diácono Marcos? Nas aulas do Pentecostal Reformado, a gente tem o livro aí, se você quiser, você pode comprar o guia de estudo e se aprofundar sobre isso. Mas só uma dica lá em 1 Coríntios 12, 13, fala que o Espírito Santo foi dado a todo aquele que recebe a Cristo como Salvador. E há muitos textos que falam sobre isso em Efésios também. Então, cremos que todo crente verdadeiro tem o Espírito Santo. Mas eu creio que o que Jesus está falando é que o Pai nos dará uma medida maior. A gente está pedindo e o Espírito Santo que nos convence, o Espírito Santo que nos capacita, o Espírito Santo que, cheio dele, nos dá condições de atravessar as tempestades da vida. Então, meu irmão, peça, será dado, busque e acharão, bata na porta, ela vai ser aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate a porta será aberta. Quem disse foi Jesus, irmão, o Senhor. Mas nem sempre a porta que vai ser aberta é aquela que queríamos que fosse aberta. Às vezes vai ser outra. Mas Ele é um Deus que é Pai e sabe dar o melhor que precisamos. E outra coisa, Ele nos dá o que mais necessitamos, que é a presença do Seu Santo Espírito. Quem já viu situações assim, né, de pessoas... Eu ouvi um relato de uma situação muito dramática esses dias, uma pessoa que passou uma situação muito difícil mesmo. E no hospital, passando por aquela situação, essa pessoa experimentou de uma paz tão grande, que as pessoas iam visitar ela e falavam, meu Deus, eu vim aqui para te consolar e eu estou sendo consolado. Como é que você está assim, estando vivendo o que você viveu? E a pessoa não negou a dor, não negou a dificuldade, mas ela foi cheia do Espírito Santo de uma maneira que ela transmitiu uma alegria que as pessoas ficavam chocadas. E é isso que acontece quando somos cheios do Espírito Santo. E o Pai concede o Espírito Santo àqueles que buscam. Então busque, porque o que mais precisamos é da presença do Santo Espírito de Deus, que nos capacita, que nos santifica. Isso tem tudo a ver com oração. Então busque a Deus em oração. Algumas aplicações práticas, não é aplicações, mas sugestões. Primeiro, cuidado com os ladrões de tempo. Esse negócio aqui, muitas vezes é um inimigo da oração. Por isso que eu não tenho rede social, não estou falando que é pecado quem tem. Mas reveja o tempo que você gasta no futebol, no entretenimento, nas séries, maratonando série. Faça uma reflexão sincera do tempo que você gasta com essas coisas, com redes sociais, e você gasta em oração. Se houver um desequilíbrio muito grande, faça uma reflexão se a oração realmente tem tido peso na sua vida, se a leitura da palavra tem tido peso. Porque se a gente gasta 4, 5, 6 horas na internet por dia e não consegue orar 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, tem alguma coisa errada com a nossa vida espiritual. Não consegue ler 2 capítulos da Bíblia, tem alguma coisa errada com a nossa vida espiritual, irmão. Uma questão muito simples. Então, primeiro, cuidado com os ladrões de tempo. Depois, entenda que oração dá trabalho. Oração dá trabalho. Lá em Colossenses 4,12, salvo engano, fala de Epáfras. E Paulo fala que Epáfras batalhava em oração pelos colossenses. Oração é batalha, irmãos, é guerra. Para de achar que oração é tomar um chá da tarde, que oração é dar um passeio, tomar um açaí no shopping. Não é. Tem hora que você vai se deleitar em oração e vai ser maravilhoso, e tudo vai fluir, você vai querer ficar 10 minutos em oração, daqui a pouco passou 1 hora e você não quer sair. Isso acontece e Deus nos dá essa graça. Mas nem sempre vai ser assim. Oração é compromisso, oração é trabalho, oração é esforço, oração é perseverança. E é isso que Jesus está falando. Bata na porta, insista, é de madrugada, eu preciso de 3 pães. Senhor, julga a minha causa. Então, cuidado com os ladrões de tempo. Somos uma geração muito distraída. Focado, tira a televisão do quarto,
for o caso, dorme com o celular longe, dá o teu jeito. Mas precisamos nos dedicar mais à oração. E entenda que oração dá trabalho, mas é glorioso. É igual uma boa comida. Vai fazer uma boa comida lá, vai ter que descascar legume, vai ter que fazer isso, tem que fazer, dá trabalho. Mas quando você senta para se deleitar, vale a pena. Para terminar, uma última leitura, como uma ilustração também de uma parábola de Jesus sobre o mesmo tema. Capítulo 18, novamente Lucas falando de oração. Lucas 18, a partir do versículo 1, parábola do juiz iníquo. Diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade, versículo 3, uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Preste atenção, irmão, no versículo 7. Como eu falei, a parábola não é para a gente pegar cada detalhe e aplicar. Deus não é um juiz iníquo. Deus não teme o próprio Deus. Mas o que Jesus quer nos ensinar com isso? O versículo 7 nos diz: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Persevere em oração. Lá no texto que lemos de Lucas 11, o que provocou aquela resposta tríplice de Jesus, o Pai Nosso, a parábola do amigo importuno, e a terceira, Jesus mandando a gente pedir, bater e buscar que vai encontrar, foi a pergunta, foi o pedido: ensina-nos a orar. E aqui o que provocou essa parábola foi o versículo 1 que lemos. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Não desanime, que quando o Senhor voltar, Ele me encontre, Ele te encontre, tendo uma fé viva nele mesmo. Se nós estivermos vivos quando Ele voltar. E se Ele não voltar e a gente fechar os olhos nessa terra antes, que Ele a cada dia veja o nosso coração cheio de fé, de esperança, mesmo que as coisas demorem a acontecer. Porque a oração é para persistir, é para bater, é para buscar, é para encontrar. Mas diferente do que a nossa geração, que é tudo para ontem, nem sempre as coisas vão acontecer no tempo que gostaríamos. Mas persevere. Peça a Deus que te encha do teu Espírito Santo, do seu Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus. E Deus é poderoso para nos conceder aquilo que realmente precisamos. Amém? Vamos orar. Precisamos terminar orando.